Os jogadores poderiam deixar o clube para dar aquele alívio na folha salarial. Será que vai acontecer? Se tem algo que arrepia o corintiano, é a janela que vai se abrir. E não é pelo frio, não. A pausa para a Copa poderia ser um momento de paz. O time vem de uma grande vitória no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora de casa. Mas o fantasma que ronda, que arrepia, que tira o sono da torcida alvinegra não está em campo. Com a janela de transferências se abrindo, o medo tem nome. E não é apenas um, não. Dia desses, o primeiro a dar sinais foi o atacante Yuri Alberto. Ano passado, ele estendeu seu vínculo com o alvinegro até julho de 2030. Mas entre o que está escrito e o que foi dito, há margem para temer. E junto da minha família também a gente já tinha falado e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. O contrato dele é válido até julho de 2030, multa rescisória para o mercado nacional, 500 milhões de reais. Para o exterior, 100 milhões de euros. O Corinthians tem 50% dos direitos dele. O Zenit da Rússia, a outra parte. Mas a lista de possíveis saídas não é pequena. Outro dia, André marcou 2 gols. E já pintou informação de que o garoto de 19 anos, 29 jogos na temporada e 5 bolas nas redes, aparece no radar do futebol português. O vínculo com o volante é válido até 31 de dezembro de 2029. A multa é de 100 milhões de euros para o mercado internacional. 112 milhões de reais se aparecer algum clube brasileiro na parada. Ano passado, o Corinthians renovou com ele, quadriplicando o valor para quem quiser tirá-lo do time do Parque São Jorge. Breno Bidon é outro prata da casa, é outro que deixa arrepiado o torcedor alvinegro com a possibilidade de sair. Novo também, 21 anos, 31 partidas e 3 gols marcados nesta temporada. Bidon tem contrato até 31 de dezembro de 2029 também. Multa rescisória para o exterior, 100 milhões de euros, 590 milhões de reais. Para o mercado nacional, 370 milhões de euros. Hugo Souza, o cara das defesas impossíveis e decisivas. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2029 também. O Corinthians já avisou o goleiro que ele não sai por menos de 13 milhões de euros, quase 80 milhões de reais. O alvinegro tem 60% dos direitos econômicos dele. O camisa 1 já disse que pretende atuar na Europa. Outro que forma o pilar desse time e que é uma interrogação em termos de futuro é o holandês Memphis Depay. Disseram que ele ia ter contrato prorrogado antes da viagem para defender seu país na Copa do Mundo. Já viajou e até agora oficialmente nada. Memphis não tem números expressivos neste ano. Apenas 14 jogos com a camisa alvinegra, uma assistência e um gol. E um custo elevado para os padrões da equipe. Mas ele já mostrou sua capacidade e tem o carinho da fiel. O risco da janela fazer voar nomes importantes como Memphis, André, Breno Bidon, Yuri Alberto, Hugo Souza, deixa uma dúvida quanto ao segundo semestre alvinegro. Para o futebol brasileiro, a próxima janela de transferências para venda, compra e empréstimo de jogadores vai de 20 de julho a 11 de setembro. Como o clube precisa fazer dinheiro, negociar seus principais atletas é uma das soluções. Hoje, a dívida do Corinthians é superior a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Sem essas peças, Fernando Diniz e o torcedor sabem, o Corinthians dificilmente será o mesmo. Como será o amanhã? A bola parou por aqui, mas o coração do torcedor do Corinthians bate em descompasso. E a janela nem abriu ainda. Arrepios, calafrios. Olha só os reforços pontuais que o São Paulo quer para virar a chave nessa temporada. Além das negociações pela chegada do volante Nilton do Botafogo, Dorival Júnior e Rui Costa,
estão de olho em jogadores livres no mercado ou disponíveis para empréstimo. O objetivo é achar um substituto para Arboleda e contratar um novo meia armador, já que Cauli não vem tendo boas atuações. Para o setor defensivo, o São Paulo consultou a situação dos zagueiros Adrielson, ex-Botafogo, e Diego Carlos, que atua no Como da Itália. Por conta dos valores, o nome que vem ganhando força nos bastidores é o do zagueiro Léo Duarte, que está livre no mercado após vários anos atuando no futebol turco. Já no meio-campo, o meia Alan Guimarães está de saída do Moreirense de Portugal e foi oferecido ao São Paulo. Pelos portugueses, o meia atuou em 33 jogos e contribuiu com 10 participações em gols, sendo fundamental na armação. No ataque, Everton Cebolinha e Matheus Martins são cartas fora do baralho e o nome de Vitor Sá volta a surgir como alternativa. Rápido pelo mercado. A convocação e a valorização na Copa do Mundo aumentaram as chances de uma venda de Flaco Lopes pelo Palmeiras. A diretoria alviverde monitora o mercado e aguarda o recebimento de propostas oficiais de clubes europeus para definir o futuro do atacante argentino após o Mundial. O Cruzeiro, sob a gestão de Pedro Lourenço, assegurou a permanência definitiva do atacante Sinisterra. A diretoria da Raposa acertou a renovação contratual do jogador colombiano até 2028, garantindo a permanência do atleta muito antes da abertura da janela de transferências. O São Paulo descartou oficialmente a contratação do meia Ganso, do Fluminense. A diretoria do tricolor avaliou os valores e vetou a chegada do jogador devido ao alto custo salarial e à idade elevada, encerrando qualquer possibilidade de transferência. O lateral Rodinei chegou a um acordo com o Atlético Paranaense, mas o Olympiacos barrou o negócio. Os gregos fazem jogo duro para liberar o jogador, o que travou o avanço definitivo das conversas para o retorno do atleta ao futebol brasileiro. Notícias do mercado da bola. O Palmeiras avança nas negociações para renovar o contrato do ídolo e zagueiro Gustavo Gomes. Há rumores que o atacante Robinho Júnior entrou na lista de negociáveis do Santos e pode se transferir para rivais. Visando a Europa, o meio-campista Danilo, do Botafogo, prefere retornar ao Palmeiras caso permaneça no futebol brasileiro. O Flamengo descartou qualquer investida pelo atacante Caio Jorge, do Cruzeiro, considerando o negócio financeiramente inviável. O Santos busca a contratação do zagueiro Arboleda, que se encontra fora dos planos do São Paulo. Em alta sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo descarta vender o volante Everton Araújo neste momento. O Palmeiras aceita negociar o atacante Luíde para garantir a permanência de Flaco Lopes e Alan no elenco. O atacante Gui Negão perdeu espaço no elenco do Corinthians e pode ser negociado na próxima janela de transferências. Alvo do Corinthians, o atacante Everton Cebolinha cumprirá o seu contrato e permanecerá no Flamengo até o fim da temporada. O goleiro Agustín Rossi aceita se transferir para o Besiktas, e o Flamengo aguarda uma proposta oficial de 59 milhões de reais. Últimas notícias do mercado da bola. O Benfica está muito perto de levar André, joia do Corinthians, por cerca de 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em metas. Traduzindo, quase 90 milhões de reais por um garoto de 19 anos. O Corinthians deve estar olhando para a calculadora igual criança olhando vitrine de loja de brinquedos. No São Paulo, a busca é por Domingos Duarte. Só que o Botafogo resolveu aparecer na festa sem convite e entrou na disputa pelo zagueiro português. Na Europa, Rafael Leão decidiu deixar o Milan para viver um novo capítulo. Já o PSG esfriou o interesse em Julián Álvares depois de perceber que o atacante não parece muito animado com a ideia de jogar na França. Atlético MG se acerta com Fred e negocia a liberação do Fenerbahçe. O Galo e o volante de 33 anos chegaram a um acordo para um contrato até 2029, com possibilidade de renovação por mais um ano. O salário é igual ao que Fred recebe na Turquia. Acha que Fred ainda pode render no futebol brasileiro com 33 anos? Aliás, tem um jogador com 34 que voltou ao Brasil e não tá rendendo o que se esperava? Alguém sabe de quem tô falando? Notícias do mercado da bola. O Manchester United acertou a contratação do volante Ederson, da Atalanta, por cerca de 45 milhões de euros. Mourinho e Florentino Pérez querem Gvardiol no Real Madrid, considerando o zagueiro do City a melhor opção atual. Sem acordo de renovação, Dusan Vlahovic deixará a Juventus de graça na próxima janela de transferências. O jogador Olivier Giroud encaminha a renovação por mais uma temporada com o Lille para disputar a Liga dos Campeões. O Napoli adquire o jogador Rasmus Højlund em definitivo após o atacante se destacar durante o período de empréstimo. O Manchester City pretende fazer uma oferta de 90 milhões de euros por Valverde, meio-campista do Real Madrid.
Livre no mercado, Bernardo Silva decidirá seu futuro entre Barcelona e Atlético de Madrid após a Copa. O Arsenal planeja contratar o atacante Ferran Torres, do Barcelona, para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada. Fora dos planos do Chelsea, o atacante Nicolas Jackson desperta o interesse e pode reforçar o Newcastle. O Ajax encaminha a contratação do jogador Dani Ceballos, do Real Madrid, por cerca de 35 milhões de reais. Formulação no Vasco? Veja quem sai e quem chega. Lucas Piton já solicitou seu empresário, deseja sair do Vasco ainda nessa janela do meio do ano. Ele, que é bastante criticado pela torcida, vai ser vendido em breve. Marino, que foi a grande contratação do Vasco, também deseja sair, e Vasco pede pelo menos 4 milhões de euros pelo atleta. Matheus França também é outro que sai do Vasco. O Vasco planeja investir pesado em grandes atletas. Primeiro temos Adrielson, ex-zagueiro do Botafogo, e Dey Lolo, zagueiro do Boca Juniors. O Vasco planeja investir pesado em um desses dois atletas, que chegaria com muita moral no Gigante da Colina. Douglas Luiz também é visto com bons olhos, pois está com futuro indefinido na Europa, e poderá chegar no Vasco nessa janela. Envandon seria outro reforço que chegaria para ajudar o Cruzmaltino, ele que já disse que tem grande desejo em voltar. Pode pintar na Colina juntos com os demais atletas. Gostou do vídeo, torcedor? Deixe suas opiniões nos comentários, curte e compartilha. Um abraço.